aí, pessoal? Hoje iremos falar sobre os ácidos graxos, mas antes, se liga aí nos componentes do grupo. Nosso grupo é composto por Carolina, Ana Carolina, Oliver, Maria Luísa, Sara, Thales, Anne e Erli. Bom, antes de falar sobre os ácidos graxos, precisamos entender o que são lipídios. Os lipídios, também chamados de gorduras, são moléculas orgânicas hidrofóbicas, ou seja, insolúveis em água, importantes para os seres vivos, pois eles funcionam como reserva energética, impermeabilizante, isolante térmico, entre outros. De todos os lipídios que consumimos na dieta, o mais abundante é o triacilglicerol. Este lipídio é um triéster formado pela combinação de uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos, geralmente de cadeia longa, isto é, uma cadeia com 16, 18 ou 20 carbonos. Além dos triacilgliceróis, podemos encontrar outros tipos de lipídios, só que em menores quantidades, como os fosfolipídios, que estão presentes nas membranas celulares das células vegetal e animal, e também podemos encontrar o colesterol, presente apenas nas membranas celulares animais. O éster de colesterol, que é formado pela combinação de uma molécula de colesterol com um ácido graxo, pode ser encontrado no fígado de animais. Apresentado então os principais lipídios da dieta, fica a pergunta: o que são ácidos graxos? Permaneça nesse vídeo que iremos responder essa pergunta e iremos mostrar para vocês o que de fato são os ácidos graxos. Seria coincidência? Vivemos em um planeta que orbita entre os 10 sextilhões de estrelas. Aqui somos mais do que 7 bilhões de pessoas. E no mesmo instante em que seu Zé faz seu almoço cheio de fritura e aprecia com gosto a prazerosa sensação de ingerir uma grande quantidade de caloria, Dona Vera Louca tenta entender como os lipídios formam a membrana plasmática. Vocês a respeito dos ácidos graxos. Primeiro, é importante a gente entender o que são ácidos graxos. Ácidos graxos, como a gente colocou aqui, são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas, que constituem a maioria dos lipídios. Então, os ácidos graxos, eles são funções importantes que a gente vai encontrar para constituir e construir um lipídio. Esses ácidos graxos, eles possuem uma estrutura específica, que são cadeias formadas por carbonos e hidrogênios associados a uma função orgânica que a gente conhece muito bem lá no ensino médio, que é os ácidos carboxílicos. Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente identificar direitinho qual é a estrutura de um ácido graxo, que são o grupo ácido carboxílico, ou seja, a função orgânica carboxila, associado a carbonos ligados a hidrogênios. Por isso é uma cadeia de carbonos hidrogenados. A cadeia dos ácidos graxos é formada por carbonos, como eu falei, e o tamanho dela pode variar, podendo ser formados de 14 a 24 carbonos. Geralmente, essa cadeia não é ramificada e pode apresentar ligações duplas. Isso a gente pode definir através de sua saturação. Se uma cadeia é saturada, ela não apresenta dupla ligação. Eu coloquei um exemplo aqui. Os ácidos graxos de cadeia saturada, em sua temperatura ambiente, normalmente são encontrados no estado sólido, enquanto os ácidos graxos de cadeia insaturada são encontrados em estado líquido, em temperatura ambiente. Outra alteração que é possível observar entre saturadas e cadeias insaturadas é a questão da sua interação. As cadeias saturadas interagem melhor, enquanto as cadeias insaturadas interagem de maneira diferente das cadeias saturadas. E aí, galerinha, eu vou continuar aqui o que o professor Oliver estava falando para vocês. Agora, quais funções dos ácidos graxos? Os ácidos graxos podem ter função de fonte energética, quando ele vai para a mitocôndria e lá ele é sintetizado. Pode ter função na composição da membrana plasmática da célula, resposta imunológica, composição de neurônios e se transformar em substâncias biologicamente ativas,
Pode também ter função de síntese hormonal e servir como substrato de células da mucosa colônica. Exemplos: óleo de dendê, óleo de coco, banha de coco são exemplos de cadeias saturadas. Ômega 3, ômega 9, óleos vegetais e azeite de oliva são exemplos de insaturadas. Agora eu vou falar como é que os ácidos graxos vão influenciar na composição da membrana. Eles vão definir o nível de fluidez da membrana. Quanto mais cadeias saturadas, menos fluida vai ser a membrana. E quanto mais insaturadas, mais fluida vai ser a membrana. Na membrana plasmática, quando essas cadeias de ácidos graxos nos fosfolipídios elas reagem com o O2, vai acontecer a degradação da membrana a partir de uma reação chamada radicalar de cadeia. Quando a vitamina E chega primeiro, ela reage primeiro e reage mais rápido com o O2, impedindo com que os ácidos graxos degradem a membrana a partir da reação radicalar de cadeia. Então, a vitamina E vai meio que salvar essa membrana. A forma como ele atua na resposta imunológica é através do ômega 3, que diminui a quantidade de citocinas pró-inflamatórias, fazendo com que haja mais tolerância metabólica e menos reações inflamatórias. Entendido então sobre os ácidos graxos, podemos ir para a próxima etapa, que são as nomenclaturas. Bom, os ácidos graxos, eles possuem dois tipos de nomenclaturas. Tem a nomenclatura usual, que é a que é largamente utilizada, e a nomenclatura sistêmica, que é levando em consideração o hidrocarboneto originário. Estes compostos podem ser denominados pela presença ou ausência de ligações duplas e pela posição dessas ligações. O nome sistemático do ácido graxo é dado a partir do nome do hidrocarboneto correspondente, substituindo o O por oico. Por exemplo, o C18, que são 18 carbonos, o nome é octadecanoico. Se tiver uma ligação dupla, chama-se ácido octadecenoico. Agora, se tiver duas ligações duplas, se chama ácido octadecadienoico, e assim sucessivamente. Os ácidos graxos têm seus carbonos numerados de duas formas. Tem a numeração delta, que é quando o carbono do grupo carboxila é considerado carbono 1. Por exemplo, o ácido linoleico possui 18 átomos de carbono e duas ligações duplas, uma entre os carbonos 9 e 10 e uma entre os carbonos 12 e 13, e fica dessa forma aqui. E temos a numeração ômega, que os carbonos 2, 3 e 4, numerados a partir do grupo carboxila, são denominados respectivamente alfa, beta e gama. E o carbono mais distante deste grupo funcional é chamado de ômega. Se houver ligações duplas nessa cadeia, elas são descritas a partir do grupamento metil terminal. E trouxemos aqui novamente o exemplo do ácido linoleico, que ele é pertencente da família do ômega 6. Então, galera, visto que aprendemos nesse vídeo aula, é muito importante a gente ter uma noção de que os ácidos graxos, eles constituem a maioria dos nossos lipídios. E ele também tem uma importância muito grande no nosso organismo. Um ótimo exemplo para obtermos ácido graxo via alimentação é no consumo de peixe, como vimos no início do vídeo. O ômega 3, presente essencialmente nos peixes, é um tipo de gordura saudável, capaz de regular colesterol e também ajudar na ação anti-inflamatória. Seguindo para o que Thales falou, podemos falar também sobre a carência do ômega 3. O déficit dele pode causar sintomas como irritação e secura na pele, olhos secos, dor e rigidez nas articulações, modificação no cabelo e também, bem como, doenças inflamatórias, entre outros. E agora trazemos uma explicação sobre a síntese dos ácidos graxos para poder fechar esse assunto com chave de ouro. Nos seres humanos, a via de síntese de ácidos graxos se inicia com acetil-CoA e produz ácido palmítico. Carboidratos e proteínas são degradados a piruvato, que origina acetil-CoA e oxalacetato. A síntese acontece no citosol, então o acetil-CoA precisa ser transportado da matriz mitocondrial para o citosol.
Mas como a membrana interna da mitocôndria é impermeável à acetil-CoA, os carbonos do grupo acetila são transportados sob a forma de citrato, por ação da primeira enzima do ciclo de Krebs. Uma vez no citosol, o citrato é convertido em oxalacetato e acetil-CoA, à custa de um ATP. O oxalacetato é reduzido a malato pela malato-desidrogenase, que por ação da enzima málica tem como produto piruvato e NADPH, e o piruvato retorna à mitocôndria. O resultado dessas reações é o transporte dos carbonos da acetil-CoA da mitocôndria para o citosol e produção de NADPH, que serão usados na síntese de ácidos graxos. Esse processo consiste na união sequencial de unidades de 2 carbonos, em que a primeira unidade é proveniente do acetil-CoA e todas as subsequentes de malonil-CoA, que é formada pela carboxilação de acetil-CoA em uma reação catalisada pela acetil-CoA carboxilase, no qual há um gasto de 1 ATP. A síntese de ácidos graxos é catalisada por um sistema enzimático, denominado sintase de ácidos graxos, a FAS, que tem apenas um único domínio sem atividade catalítica, a proteína carreadora de acila, a ACP, que está sempre ligada à cadeia em crescimento. O início da síntese ocorre com a transferência dos carbonos do acetil-CoA para o ACP. Em seguida, esses carbonos são transferidos para o grupo tiol, SH, de uma das enzimas do complexo. A ACP, agora livre, pode receber o malonil-CoA, formando o malonil-ACP, composto por 3 carbonos. Mas, pela condensação dos 2 grupos acetilo e malonila, há liberação de CO2, originando um composto de 4 carbonos. O composto então formado sofre uma redução, com utilização de NADPH como doador de elétrons, uma desidratação e uma nova redução. Neste ponto, termina o primeiro ciclo da síntese, e para prosseguir com o alongamento da cadeia, esse ciclo se repete por mais 6 voltas, totalizando então um total de 7 voltas, resultando na formação de palmitoil-ACP, que é reconhecido e então liberado como ácido palmítico. A síntese do ácido palmítico no total requer então 1 acetil-CoA, 7 malonil-CoA, 7 ATP, que são consumidos na formação de malonil-CoA, e 14 NADPH. Para o alongamento dos ácidos graxos, o principal sistema enzimático responsável situa-se no retículo endoplasmático, sendo o ácido palmítico o precursor mais utilizado. O sistema acontece da mesma forma como descrito na síntese de ácidos graxos, porém, as enzimas não são as mesmas. Para a insaturação dos ácidos graxos, os mamíferos possuem acil-CoA desaturases que produzem insaturações apenas nas posições delta 4, 5, 6 e 9. Essas enzimas fazem parte de um sistema enzimático ligado ao retículo endoplasmático, que inclui o citocromo B5 e recarné de H e O2. Esse sistema produz os ácidos graxos monoinsaturados mais comuns nos tecidos animais, o palmitoleico e o oleico, por meio da introdução de uma dupla ligação na posição carbono 9 dos ácidos palmíticos e esteárico. Porém, ácidos graxos que contêm insaturações além do carbono 9 são imprescindíveis para esses organismos. Portanto, eles devem ser obtidos a partir de plantas, que têm desaturases capazes de originar essas duplas ligações. Esses ácidos graxos são classificados como essenciais, já que são obtidos por meio da alimentação. Então, galera, espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E compartilha pra todo mundo. Tchau, obrigado!